Em Hebreus 12, verso 2, pegando pelo texto aramaico, Yeshua é chamado de Risha e Gemura. Vamos olhar atentamente para Yeshua. Risha e Gemura é o que começa e o que conclui a nossa fidelidade. Essa expressão, como também muitas outras dentro do texto bíblico, confirma a escolha divina. E o Projeto Reina sempre bate nessa tecla porque o cristianismo se esforça diariamente para fazer parecer que qualquer um pode escolher o que quiser na presença de Deus. Mas essa expressão que é usada aqui também confirma a escolha divina. Yahweh, o Deus Eterno, desenvolveu esse plano de salvação, e esse plano de salvação se chama Emuná, Haimanuta, no aramaico, fidelidade. Porque a salvação é pela Emuná. A Emuná é o nosso plano de salvação, que a criou porque Emuná significa fidelidade e também significa confiança. E o plano salvífico nada mais é do que isso. Yah escolheu muitas pessoas e no devido tempo chama e traz cada uma delas até a presença de seu filho e dá cada pessoa ao seu filho. Yah me deu para Yeshua. E nesse encontro, Yeshua começou a trabalhar minha vida, foi abrindo meu entendimento, fazendo coisas para demonstrar na prática que o plano dele é vivo, e foi me conduzindo de um modo específico até eu conseguir compreender o que é que ele quer de mim. E assim ele faz com qualquer um que ele chama. Assim sendo, eu pergunto, só para dar um exemplo prático, por que eu consigo fazer a obra de Deus? Algumas outras pessoas não conseguem. Por que eu consegui ficar até hoje, 29 anos na presença do Deus Eterno, sem esmorecer e sem perecer, sem ser destruído pelas coisas espirituais do mal? Visto que Yeshua é Risha e Gemura, ele é aquele que começa, aquele que conclui o plano da salvação em nós, ele é aquele que chama, que traz, que prepara, que esclarece, que dá discernimento e que vai nos conduzindo até a gente se adequar ao que ele quer, e nisso daí a gente vai perseverando, conforme a gente vai recebendo a instrução espiritual. E aí depois de um tempo vivendo assim desse jeito com ele, a gente mesmo passa a gostar disso, a querer isso, a querer esse crescimento espiritual. E Yeshua usa essa determinação que nasce em nós, por causa do trabalho dele, e nos ajuda a concluir isso, que é a gente permanecer fiel a ele até morrer. Morrer e entrar na vida eterna. Se a pessoa depender só de si própria, por mais que ela tenha zelo, fidelidade e boa vontade, não consegue fazer a coisa corretamente. Yeshua é aquele que começa a nossa relação com ele. Ele é que começa. Aí eu quero levar a palavra dele, eu quero falar das coisas dele, quero ajudar outros fiéis. Eu até quero isso, eu quero fazer isso, que eu aprendi a querer isso, mas Yeshua quer isso mais do que eu. Ninguém mais do que ele quer que eu faça essa obra. Por isso que ele me preparou e vem me preparando e me dando suporte. Por essas e outras razões, o autor de Hebreus diz que Yeshua é aquele que começa e conclui a própria obra dele. Como disse Paulo em uma de suas cartas, aquele que começou a boa obra irá concluí-la até o dia de Mashiach, quer dizer, até o dia de Mashiach retornar. O pior erro de um seguidor de cristianismo é qual? É confiar demais em suas próprias escolhas. Eu sei que é duro falar, mas Yah, Deus Eterno, não precisa das nossas escolhas. Ele tem a Torá e o testemunho. Se tão somente eu der testemunho daquele que me chamou e me preparou, e ensinar e pregar sem sair da Torá, é o que ele quer de mim. Não tem aquele texto de Isaías? A lei é o testemunho. Se não for assim, não vão ver o alvorecer. Eu não tenho fé, eu tenho a lei e o testemunho. Eu tenho o testemunho de Yeshua e tenho o ensinamento dele. Eu tenho a lei e o testemunho. É só disso que eu preciso. Como diz o texto de Jeremias, não se glorie em sua força ou em sua sabedoria. Se for para você se gloriar de alguma coisa, glorie-se de conhecer o Deus Eterno. Se é que você realmente conhece o básico sobre o Deus Eterno. Para ser espiritualmente forte, firme, estabelecido, sem esmorecer, sem cair, não é necessário viver fazendo jejum, como os pentecostais fazem. Não é necessário você ficar criando campanhas, esse tipo de coisa, subindo um monte. Apenas alimente-se da palavra do Deus Criador. Ah, mas eu leio a Bíblia todo dia e não tenho essa firmeza espiritual que você diz que tem. É porque você não deve estar consumindo a palavra sagrada integralmente. Como o Projeto Reina vem falando há anos, palavra sagrada não é só o que está escrito na Bíblia. O
mal das pessoas é não entenderem isso. Todos os demais escritos que eram utilizados no primeiro século e até antes precisam ser resgatados na vida do fiel, porque a palavra sagrada ela só é fortalecedora quando ela é utilizada integralmente. É Bíblia, mas também é Enoque, Didaquê, Testamento de Patriarca, Apocalipse de Abraão, Evangelho de Tomé, Evangelho de Nicodemo e por aí vai. Tudo isso tem disponível na internet para baixar. Não é só texto bíblico que é palavra sagrada. Rejeitar uma parte tão grande do texto sagrado não vai ser proveitoso em nada para você. Esses outros textos, que também são de Deus, devem ser conhecidos. Só a Bíblia não é texto sagrado, tem mais coisa. Vamos continuar buscando e estudando os que nós já conhecemos, pois é através deles que Yeshua conclui a obra dele em nós. Ele começou a nossa relação com ele, e é ele que acrescenta e fortalece, e confirma e sustenta dando suporte cada vez que a gente busca ele. A gente só precisa continuar focando nele, olhando para ele, buscando ele, como diz no texto, continuar olhando para ele, olhando para Yeshua, que é o que começa e o que conclui a nossa fidelidade.